Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Rede Luna. Hoje a nossa convidada é a Thaís Batista. Muito obrigada por estar aqui conosco, Thaís. Muito obrigada, Vé. Muito obrigada pelo convite. A Thaís é pós-graduada pela Escola Austríaca de Economia. Ela é diretora de operações do Instituto Mises, faz parte de alguns conselhos, entre eles o Ranking dos Políticos e o Conselho da Rede Liberdade. Então, vamos logo partir para a primeira pergunta, que é aquela mais desafiadora. Thaís, como é que você se apresenta? Quem é a Thaís Batista? É sempre difícil, né? Eu acho que depende muito do horário que você pergunta, do dia e do meu humor vai mudar a resposta. Maravilhosa! Então fala do seu signo também quero saber. Eu sou mineira, sou de Câncer. Também? Muito bom. Eu tenho uma bulldog francesa, uma filhotinha, que eu adoro, adoro animais. Acho que alguns valores que eu me identifico muito é a liberdade, você dar para o indivíduo ferramentas para ele poder construir a própria vida. Eu tô aqui em São Paulo já faz alguns anos, me identifico muito e descobri que eu gosto de cidade grande, eu gosto de gente. Eu senti um pouco essa falta agora em pandemia, mas acho que é basicamente isso. Adoro cozinhar, é um dos meus grandes hobbies. Tem vários irmãos, é filha única? Tenho uma irmã, tá. E ela tá em Minas com os meus pais ainda. Mas aqui em São Paulo eu acabei desenvolvendo uma amizade tão forte que a gente considera irmãos também, isso é bem legal. Que bom, que bom. Agora, falando de liberdade, já entrando aí nos valores que você colocou que são fortes para você, conta um pouco pra gente quais são os principais valores da Escola Austríaca de Economia. Então, para quem não conhece, Escola Austríaca é um ramo, é uma escola de pensamentos dentro da economia, né? E o que diferencia ela das outras escolas é alguns princípios metodológicos. Assim, para não entrar na parte muito técnica, basicamente o que a escola austríaca se difere das outras é considerar o indivíduo como um agente que muda a situação, muda o mercado, e você fazer algumas análises de forma mais complexa. Assim, não é uma análise simplória de você colocar um gráfico de oferta e demanda num papel e achar que vai ser isso que vai acontecer na vida real, quando na vida real você tem aí 1 milhão de outras variáveis e fatores que vão determinar essa oferta e demanda. Então, o que a escola austríaca tenta fazer é adicionar outros critérios, a ação humana, o tempo, o conhecimento e diversos outros, para tratar da realidade o mais próximo possível. Muito bom, muito bom. Queria falar um pouco, já que o propósito aqui do Rede Luna é mergulhar nos desafios da mulher na sociedade, né, nos dilemas que estão envoltos na participação da mulher em todas as esferas da sociedade, e te perguntar o seguinte: você não se considera uma feminista, né? Eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre esse assunto. E assim, tem um estudo do Reykjavik Index Leadership, que mostra, que fez um estudo agora, em começo de 2020, e mostrou que o brasileiro, mais da metade dos brasileiros não se sentem à vontade de ter uma líder da nação mulher. E aí também mais de 50% não se sentem à vontade, não se sentem confortáveis de terem CEOs mulheres. Me fala um pouquinho, nós somos um país machista, e me fala do feminismo na sua visão. Então, foram várias perguntas. Foi várias. Espero tentar responder tudo. A mulher multitask, né? Quer falar de tudo. Mas a gente, né? Não tem jeito. Então, eu não me considero feminista. E quando eu falo isso para algumas pessoas que já me conhecem, mas não conhecem o meu lado liberal, austríaco, assim, mas como assim? Mas você faz tantas atividades para mulheres. Como que você pode ser tão pró-desenvolvimento da mulher e não ser feminista? Então tem uma contradição muito grande aí, né? Porque ultimamente ou você é feminista ou você é machista, assim, você não tem um meio termo. E para a maioria das mulheres, para a maioria das pessoas, não existe só essa polaridade, assim, existe todo um espectro no meio. Então quando eu falo que eu não sou feminista, eu sou pró-indivíduo, eu sou pró-pessoa, assim. Eu quero que tenha possibilidades de você se desenvolver, de você crescer, respeito, autoconfiança para homens e para mulheres, não é só por um gênero.
pode, assim, eu acho que sim, temos machismo no Brasil, não é uma coisa que precisa ser ignorada, mas também não é esse monstro de 7 cabeças, não é só o machismo que dificulta a vida de mulheres, né? Tem muita coisa que precisa ser contabilizada nessa conta aí, né? E quando eu falo que eu sou a favor de mulheres se desenvolverem, serem financeiramente independentes, terem um psicológico mais forte para aguentar toda a pancada do dia a dia, porque isso acaba que cria uma certa insegurança, não é pro feminismo, é para o crescimento pessoal de várias pessoas, né? Porque o que o feminismo acaba fazendo, inclusive isso no Brasil é muito forte, é criar um centro único de feministas, assim, que se você concorda com isso, você vai ser abraçado e você vai ser defendido. Se você não concorda, aí não pode, não. Você é mulher, mas não cabe dentro do escopo. Então o que o feminismo cria hoje no Brasil é um protecionismo e um privilégio só para quem é feminista. Então mulheres que não são feministas não merecem tanto respeito e tanto acesso quanto as que são feministas, né? Sim, então, e divide a população, né? Isso não é positivo. Assim, a gente já tem polarização de 1 milhão de coisas no Brasil, né? A gente não precisa mais dessa polarização para justificar as tomadas de decisões. Agora, sobre a outra pergunta, que era sobre a pesquisa, né, de mulheres líderes. Assim, para começo, o Brasil teve uma líder da nação que deixou todo mundo traumatizado, né? Verdade! A Dilma não ajudou com o empoderamento feminino aí. E a outra parte da pesquisa que fala de CEOs ou C-levels, né? Porque não era só CEOs, mas diretoras de diferentes áreas que tinham um grupo muito grande que ela gerenciava. Eu acho que é uma certa contradição, assim, talvez seja um pouco de costume do brasileiro de não ter uma líder, e acontece muito hoje de, na verdade, o problema não é ser mulher, é ela ser jovem, e de ser jovem também tem algumas dificuldades, porque, sei lá, acontece de você ter um CEO que está na casa dos 20 e poucos e tá dentro da sua equipe várias pessoas de 40, 50 anos. Então tem uma certa dificuldade de aceitação. E quando é a mulher o CEO novo, também tem essa dificuldade de aceitação. E é uma tendência que a gente vê muito hoje. De ter mulheres novas em cargos altos de lideranças. Aí esse avesso que surge não é necessariamente por ela ser mulher, mas por alguns outros fatores. Tá certo. Vamos falar de empreendedorismo, porque daí eu acho que corrobora um pouco com a sua visão. Estudo de Sebrae mostra que a mulher empreende na mesma proporção que o homem no Brasil. Ou seja, de todos os negócios abertos, 50% tem uma mulher à frente. Quando o recorte desse estudo mostra empresas com mais de 3 anos e meio de vida, você já vê a participação da mulher à frente de muitas empresas mais baixa. Ou seja, tem alguma coisa que acontece que faz com que não seja tão fácil para a mulher ter sucesso no empreendimento dela quanto para o homem. A que isso está ligado na sua visão? Então, eu acho que o empreendedorismo é muito difícil para os dois lados, homem ou mulher. E o ambiente de negócios no Brasil é um monstro, é um labirinto. Você entra lá e para você conseguir realmente estabilizar uma empresa, precisa de mais ou menos uns 2, 3 anos. E se todo o contexto e cenário não atrapalhar, né? Porque vem uma pandemia e não adianta mais pra conta. Ou um novo projeto de lei. Tem um milhão de fatores que podem atrapalhar. Mas uma coisa que pode estar interferindo bastante também é que mulheres têm uma tendência menor ao risco, né? E são um pouco menos competitivas do que homem. Igual a gente... Acho que eu já vou até adiantar uma pauta. Vamos, Thaís. É que porque não tem muita mulher na política, eu acho que é um pouco muito ligado também porque não mantém muitas empreendedoras muito tempo no negócio. Porque são estilos de vida e de comportamento muito competitivos. Então, homens têm uma tendência maior à competição, a ter esse ambiente de soma zero, assim, de que ou você aposta tudo ou nada. Mulher sempre tem assim, óbvio que eu tô generalizando, tem mulheres que são assim,
Mas, no geral, você tem uma tendência um pouco menos de risco, de competição. Tem outro fator também, né? Assim, você conseguiu estabelecer um estilo de vida financeira, de qualidade que já tá bom pro seu nível, que entra no custo-benefício. Então, às vezes, não vale a pena eu continuar nesse cargo alto de liderança, porque eu tô abdicando muito de coisas que são importantes para mim, da minha família, tempo com filhos, estilo de vida mesmo. Então, acho que a mulher tem muito disso de quando chega no nível que ela já esperava, ela consegue estabilizar. E o homem tem uma tendência de continuar crescendo, crescendo e crescendo. Vou te perguntar agora sobre, a gente está falando de empreendedorismo feminino, mas eu queria perguntar sobre empreendedorismo feminino negro. Metade dos empreendimentos de mulheres no Brasil tem uma mulher negra à frente. Metade. Mas aí eu estava ouvindo outro dia uma entrevista da Adriana Barbosa, que é a idealizadora da Feira Preta, um dos maiores eventos na América Latina para a cultura negra, e ela dizia o seguinte: empreender no Brasil já é difícil. Empreender sendo mulher ainda torna o jogo muito mais complicado. Empreender sendo mulher negra é quase impossível. Queria saber o que você pensa dessa fala dela e como é que você enxerga. Eu acho que é difícil para muitas pessoas e para algumas pessoas podem ser mais, mas o que vai caracterizar o que é mais difícil para um e para outro não é a cor da pele. Eu acho que independe se a pessoa é branca, negra, tatuada, cabelo raspado, cabelo crespo, assim, não é um fator que vai determinar se a pessoa é perseverante, se ela é determinada, se ela tem uma ideia boa, se ela vai solucionar um problema, assim, isso é irrelevante. Pode ter um machismo, pode ter um preconceito no meio? Sim, a gente está num país que esses assuntos não são zerados, não são irrelevantes. Mas o que dificulta mais o ambiente de negócios são a alta taxa de imposto, é a dificuldade de abrir uma empresa, é uma burocracia de um tamanho absurdo. Então, para resolver essas questões, assim, talvez uma pessoa que seja melhor conectada ou que tenha pessoas que já tenham negócio consigam responder e ir nessa demanda e essa dificuldade mais fácil. Mas aí entra, talvez, se você pudesse me falar, é mais difícil para o pobre empreender no Brasil? Sim, é mais difícil. Agora, é mais difícil o negro empreender pro Brasil? Eu falei, depende. O negro que a gente está falando seria uma pessoa pobre, uma pessoa bem de vida, uma pessoa que é bem conectada, não necessariamente tenha dificuldades, mas que tenha um conjunto de pessoas, de amigos que também são empreendedores e que podem ajudar. Então é um milhão de outros fatores, eu não acho que é a cor da pele que vai determinar isso. Perfeito. Ótimo, Thaís. Agora me fala uma coisa, a gente vive no Brasil há alguns anos e agora muito mais latente essa questão da polarização política, né? Dos dois lados. Eu acho que a polarização atrapalha muito, muito. Porque entra num campo cego, assim, você vira aquele cavalo que tem os detalhes. Como que chama aquele negócio do cavalo? Não importa. O pessoal sabe, né? Você entra num ponto cego que você não consegue enxergar o outro lado e você não está aberto para ouvir o outro lado. Então é uma coisa que eu sempre falo, assim, você não tem que defender uma pessoa, você tem que defender uma ideia. Então, se a pessoa está defendendo uma ideia, um princípio, um valor que você concorda, ótimo. É esse valor que a gente vai tentar aumentar e melhorar. Agora, se a pessoa que 99% das vezes defendeu os seus princípios e falhou na 1%, esse 1% tem que ser questionado. Não é por causa da pessoa. E isso, 99% eu sendo bondosa, né? Porque ultimamente um político defender 99% seria um sonho. Um sonho, não existe. Essas áreas que hoje a gente sempre reclama que tem poucas mulheres, né? Sim. E isso acontece muito porque como a Índia é um país que realmente está crescendo e tem uma demanda muito grande por essas áreas, a mobilidade de emprego da engenharia e na matemática é muito maior do que a mobilidade de emprego, por exemplo, como professora. Então elas acabam indo para um setor, tecnologia também, computação, Sim. que é uma área que tem bastante, tradicionalmente masculina. As indianas estão escolhendo para ser a profissão. Então tem uma tendência de como que está o cenário econômico para a escolha dessas jovens indianas. É muito mais isso que vai impulsionar a escolha do que propriamente
o conjunto de empregos para determinados setores, né? Tá bom. Eu acho que o segredo é não criar barreiras de entrada, assim. E a cota acaba que se torna uma barreira de entrada. Mas se você tendo a possibilidade de ter homens e mulheres e essa facilidade, aí sim é uma grande oportunidade e a gente pode ver mais mulheres escolhendo isso. Porque uma coisa interessante também, Bel, é que muitas das feministas e muitas das pessoas que falam isso querem criar e obrigar as mulheres a estarem nesses lugares, assim, querem obrigar mais mulheres a ocuparem 50% da Câmara, por exemplo. Mas nem sempre a gente vai ter mulheres interessadas o suficiente em estarem lá. Não tem muito uma pesquisa de quantas mulheres são interessadas na política, ou quantas querem fazer computação, assim. Não adianta você forçar. É uma premissa que tá aí colocada, mas a gente não tem garantia de que ela existe realmente, né? Todo esse desejo, assim como você vê dos homens. Pode ser, faz sentido. Licença maternidade, outra política pública aqui no Brasil que eu queria que você colocasse assim a sua visão, né? Então, licença maternidade, toda vez que eu falo, é um assunto meio polêmico. Vou tentar ser um pouco mais sutil aqui para as pessoas não me entenderem errado. Licença maternidade hoje no Brasil é um grande incentivo para empresas não contratarem mulheres. Principalmente mulheres numa faixa etária fértil que tem interesse em ter filho. Porque, olha só, a empresa... Vamos pegar um pequeno empreendedor que está começando um negócio agora, já tem uma tonelada de impostos para pagar, uma burocracia. A CLT dificulta a contratação, dificulta você fazer a demissão. Então tem todo um processo que você, quando for contratar alguém, tiver em processo seletivo, vai pensar e falar assim, olha, eu tenho aqui uma mulher que pode engravidar daqui a pouco e que vai me dar um custo de 6 meses, vai ser difícil, vai ser complicado, eu não tenho tanta flexibilidade no meu fluxo de caixa para isso, ou eu vou contratar um homem que está mais ou menos no mesmo perfil de qualidade de trabalho. Então, é difícil falar isso, mas acaba que a escolha vai ser contratar, assim, óbvio que eu estou generalizando de qualquer forma, mas cria essa barreira de entrada que eu falei antes e essa dificuldade, né? E alguns países que a gente vê que a licença maternidade é muito mais flexível, você vê que não existe tanto essa barreira de entrada e até os próprios empresários e pequenos empresários aumentam essa licença. O Canadá, por exemplo, é um dos países que mais tem dias, acho que se eu não me engano são até 8 meses, e você pode escolher se quem vai tirar vai ser a mãe ou vai ser o pai. Isso é uma coisa muito boa, porque ajuda muito na dinâmica da casa, da família. A família. E realmente, assim, você pode... Eu acho que é uma decisão muito mais do casal de tomar como que vai ser a nova rotina de vida deles, como que vai ser a adaptação, do que uma coisa imposta pelo Estado, assim. Cada um tem a peculiaridade ali de como que vai ser. Agora, também tem uma responsabilidade também que cabe às empresas, à iniciativa privada. Então, por mais que, vamos lá, o governo deixe um pouco mais flexível a questão da lei, as empresas se colocando nesse lugar de responsáveis também por esse equilíbrio aí nas suas contratações. As empresas grandes estão liderando essa mudança de perspectiva, né? Então acontece muito de você ver, assim, o grande diferencial, a grande dificuldade de empreender, além da burocracia do Estado, é você contratar pessoas boas e você manter essas pessoas boas dentro da sua equipe. Então, quando você contrata uma mulher que consegue resolver os problemas que você precisa, não vai ser ela engravidando ou não que você vai abdicar desse talento, né? Em talento e assuntos especializados hoje é difícil de você manter e reter. Então, tem uma tendência muito grande dessas empresas que já estão bem estruturadas e de aumentar e facilitar a licença maternidade
como incentivo para manter essas mulheres talentosas dentro da empresa, né? Perfeito. E isso também serve para os homens. A gente consegue ver algumas empresas que têm licença paternidade. Perfeito. Então, acho que esse incentivo acontecendo começa, obviamente, dessas empresas maiores, que tem mais fluxo de caixa, que tem uma necessidade muito maior de uma mão de obra bem especializada, bem treinada, bem validada dentro do mercado, mas com o tempo vai extrapolando para pequenas empresas. E também a gente vê muita empresa familiar que acaba criando um vínculo entre toda a equipe de trabalho. Então acabou ajudando um ou outro. Eu acho que é muito mais uma decisão de nível privado, de familiar, empresa, do que uma decisão que deveria ser definida e enraizada por políticas públicas. Perfeito, ótimo. Agora vamos falar um pouquinho ainda no campo das políticas públicas. A gente estava conversando mais cedo, né, sobre projetos de leis maravilhosos escritos pelos justiceiros sociais que querem, né, que estão ali para salvar a população e tudo mais. Eu queria que você me desse um exemplo de um que a gente estava comentando, tem inúmeros, mas um que te chamou a atenção e que foi elaborado com a melhor das boas intenções para ajudar a mulher, enfim, para melhorar a participação da mulher em todas as esferas da sociedade, mas que na sua visão é um desastre se aplicado. Foi o da Absorvente, né? Então esse foi um projeto que a Tabata Amaral sugeriu, graças a Deus não foi aprovado, que é disponibilização de absorvente gratuito para mulheres. Eu acho que era na escola pública e lugares públicos, se eu não me engano. Mas então, é aquela ideia, é o que eu brinco que é as políticas públicas cavalo de Troia, que parece ser uma boa opção quando você olha, mas que na verdade é um desastre, né? Você disponibilizar coisas gratuitas, você distorce completamente a linha de produção, assim, o fluxo todo de disponibilização, criação de serviços. Eu lembro que na proposta, eu não vou lembrar o valor exato agora, mas eram fatores, assim, isso custaria para o Estado milhões e bilhões. Exato, gratuito até a página 2. Gratuito para quem, colega? Alguém vai pagar essa conta ou não? Sempre tem alguém que paga essa conta, né? Aí a gente pensa, num país que tem um processo de licitação que é uma bagunça, que é caótico, que a gente sabe que tem muito lobby, num processo que só de se fazer a licitação para disponibilizar esses absorventes já custariam muito para o Estado, a compra disso também custaria muito para o Estado. Aí você pensa, hoje, numa universidade pública, você entra no banheiro, não tem detergente, não tem sabonete, não tem papel higiênico, não tem nenhuma dessas necessidades básicas que precisa num banheiro. Imagina se eles vão conseguir colocar absorvente. Nossa, vai ter um custo muito grande e operacionalizar isso não vai ser possível, não vai ser, não cabe dentro da realidade que a gente tem hoje no Brasil. Eu fico pensando que até isso, assim, até o fato do parlamentar se debruçar sobre um texto como esse, gastar o tempo deles ali é dinheiro nosso, devia ser um pouquinho melhor planejado, né? A gente tem tantos problemas tão gigantes na sociedade pra gente resolver que, assim, o tempo que se gasta com ideias lindas, que são bonitas, né, no papel, mas zero executáveis. Não, assim, eles poderiam muito melhor gastar esse tempo incentivando ONGs ou empresas a disponibilizarem isso, a fazerem campanhas que realmente vão conseguir solucionar o problema do que ficar gastando tempo com projetos que na prática nunca vão sair do papel e vão custar milhões para o bolso do brasileiro. Porque no final é sempre o brasileiro pagador de imposto que arca por esse custo. É isso. Querida, me fala uma coisa, a última pergunta, a gente está indo para o final. Queria te perguntar da Anitta. Outro dia você colocou ali acho que foi um story seu no Instagram, falando sobre a Lei Rouanet e a Anitta. Qual que é a sua visão sobre a Lei Rouanet e a Anitta? É um pouco aleatório, né? Não, faz todo sentido, me conta. Então, a Lei Rouanet é sempre quando surgem assim, pessoas que a gente fala, não, o Brasil precisa ter incentivo à cultura, porque o brasileiro não sabe aproveitar a cultura e tudo mais. Mas
não é uma lei, um processo seletivo, né, das artes e do cinema e do que precisar, que vão definir o que o brasileiro vai gostar ou não de assistir, de ver, de ouvir. Então, muita gente demanda isso, muita gente demanda políticas públicas para isso, mas na verdade a gente consegue ver alguns atores, personalidades públicas como a Anitta, que faz sucesso internacionalmente sem precisar de usar da Lei Rouanet. Você pode gostar da Anitta ou não é um questionamento. Agora, você pode... É inegável que o sucesso dela veio de todo o empenho que ela fez, toda a dedicação e todo esse trabalho que não precisou de uma Lei Rouanet. Você não precisa ter incentivo à cultura e gastar milhões com isso, que na maioria das vezes esse incentivo não vai para o que o brasileiro realmente quer assistir, quer ver, quer ouvir, quer conhecer. Então vira aquela panelinha de lobistas, de pessoas no meio cultural, de que quem conhece, quem avalia, acaba se dando melhor. Sim, sim. Ótimo, estamos caminhando para o final. Quero perguntar agora para a Thaís sobre... Quero que ela me conte, diga, quem é uma mulher na qual ela se inspira. Uma mulher incrível que ela olha e fala, nossa, essa sim. Nossa, assim, eu acho que eu tenho muita sorte, que eu tenho várias mulheres em minha volta que me inspiram bastante. Desde a minha mãe, minha irmã, colega de trabalho. Mas aí eu vou ficar fazendo uma lista gigante, né, Bel? Mas para escolher uma que ultimamente eu tenho acompanhado e tenho gostado bem, eu acho que é a Cris Arcangeli, que é uma mega empresária. Ela tem bastante também de incentivar o empreendedorismo feminino. Muitas das empresas que ela se tornou sócia nos últimos tempos foram de mulheres, e ela faz isso de uma forma sem precisar ser feminista, só de valorizar realmente o bom trabalho. Eu acho que é uma boa pessoa para acompanhar e Vamos convidar ela aqui para gravar com a gente? Vamos. Tá, Thaís, super obrigada pelo seu tempo, foi uma delícia. Eu quero continuar aí acompanhando toda a sua trajetória, tá bom? Vamos. Obrigada, Bel, pelo convite. Obrigada, foi ótimo. Aprendi bastante. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa deliciosa com a Thaís Batista. Fiquem conosco aqui no Rede Luna. Se inscreva no canal e na próxima semana temos novidades.